Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para conhecer e viver a palavra do Senhor. E antes da gente começar, eu gostaria que a Aninha fizesse uma oração. Meu Deus, o Senhor tão grande, tão poderoso, sobre cujo nome não existe outro nome, embaixo da terra, em cima no céu, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, meu Deus. E nesse momento, o Senhor está aqui entre nós, porque o Senhor disse, por meio do teu Filho, que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria entre nós. Então, nós somos três aqui agora, nesse momento, fazendo essa oração e te apresentando, meu Pai, entregando esse estudo nas tuas mãos, te agradecendo pelos dias que o Senhor tem nos guiado, pela tua direção, pela tua bênção, pela tua misericórdia, por o Senhor estar, meu Pai, guardando os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos, de todas as armadilhas do mal, meu Deus. E faz, meu Pai, com que os nossos pecados sejam todos perdoados. Faz, Espírito Santo, com que nós tomamos consciência, que nós tomamos conhecimento de onde nós temos errado, embora a gente não conheça. Porque tem pecados que a gente comete mesmo sem saber. E por eles, meu Pai, eu te peço perdão. Tanto os meus pecados, como de todos que vão assistir esse vídeo no momento propício, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Considera, meu Deus, o sacrifício do teu Filho, cujo sangue foi derramado para nos salvar. Então, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, te apresento esse estudo. Usa a vida do pastor Darcio, meu Pai. Usa os lábios do pastor Darcio, a língua do pastor Darcio, para ele falar conosco, ao nosso coração. Que seja, meu Deus, essa palavra, esse estudo guardado na nossa vida, para a honra e glória do teu santíssimo nome. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E vamos começar aqui o nosso conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Vamos começar aqui. Eu acho que eu não compartilhei, certo? Certo, eu não compartilhei. Então, vamos começar aqui o nosso conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E como a gente sempre fala, não basta só eu conhecer, né? Não basta só eu saber, eu tenho que viver essa palavra. E essa é a nossa proposta aqui, de nós vivermos esta palavra. Nós temos aqui os nossos contatos, se você tem alguma dúvida, se você quer pedir algum esclarecimento, se você quer fazer algum comentário, positivo ou negativo, como você quiser, aqui tem os nossos contatos e você pode estar se comunicando com a gente. Nós temos, todos os nossos serviços são via Zoom, né? Chamamos de uma igreja virtual, mas nós estamos juntos, não importa a distância, não importa onde você esteja. Todas as nossas reuniões em Zoom têm sempre o mesmo ID e tem sempre a mesma senha. Então, você é o nosso convidado, você pode convidar aí teu vizinho, tua vizinha, teu irmão, teu cunhado, você pode convidar toda a tua família para estar participando junto com a gente. Nós temos os nossos trabalhos em português, quinta-feira, conhecendo e vivendo a palavra de Deus, onde a gente faz estudos bíblicos a partir das 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília. No domingo, nós temos o culto da família, às 20 horas também, horário de Brasília. E temos também os nossos trabalhos em espanhol. Sexta-feira, conhecendo e vivendo a palavra de Deus a partir das 8 horas da noite, 8 p.m., horário de Nova York. Se você quiser aprender o espanhol, vem com a gente, porque nós estamos aprendendo também. E aí você vai, junto com a gente, aprender a palavra do Senhor em espanhol. No domingo, nós também temos o culto da família, que é às 3 p.m., né? Às 3 horas da tarde, horário de Nova York, né? Terça e quarta-feira, nós temos reunião individual ou de casais. Então, se você precisa de um aconselhamento, você quer bater um papo, você quer tirar alguma dúvida, eu não quero tirar no ar, que fica chato, você pode
ligar e marcar ou terça ou quarta-feira. E aí a gente faz a nossa reunião ou por Zoom, ou se você quiser vir aqui em casa também, não tem nenhum problema, né? Você vai ser muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Nós vamos falar sobre hipocrisia. O que é a hipocrisia? Você vai responder no final o que é a hipocrisia. No final, você vai responder o que significa ser hipócrita. E onde existe a hipocrisia? Isso eu já posso dizer para você. Sabe onde existe? Em todo lugar. Então, a gente vê muita gente falando assim, eu não vou mais naquela igreja porque ali tem muita hipocrisia. Pois é, querido, no teu trabalho tem hipocrisia, na tua casa tem hipocrisia, no teu colégio, na tua universidade, aonde você estiver tem hipocrisia. Primeiro, vamos definir o que é hipocrisia. Hipocrisia e hipócrita vem do grego hipócrites, ou seja, uma palavra grega. E ela é usada para quê? Hipocrisia é falsidade, fingimento, dissimulação. Lá na Grécia Antiga, quando essa palavra foi criada, o hipócrites, isso era criado para atores, onde eles faziam ou eles simulavam coisas que eles não eram. Então, você sabe, você assiste filme aí e, de repente, você vê um ator como bandido e no outro filme ele está como mocinho, no outro filme ele morre, no outro filme ele é o herói. Isso é o hipócrites. A hipocrisia vem disso. Só que isso veio sendo transformado. O hipócrita é aquele que finge ser aquilo que ele não é. Pois é. Nós falando em termos de igreja, a gente tem muito disso dentro da igreja. Pessoas que se parecem espirituais, mas elas não são. Elas são uma coisa dentro da igreja e são outra coisa fora da igreja. E eu tenho até uma situação verídica que ocorreu. O culto estava rolando e o pastor estava pregando e, de repente, entra no meio da igreja a esposa do pastor, com os filhos do pastor, com colchão, com cama. E aí todo mundo falou, essa mulher está louca, né? O que foi que aconteceu? E aí o pastor perguntou, minha filha, você está louca? E aí ela falou assim, não, eu quero este marido aqui, não aquele que está lá em casa. Esse que está aqui é uma pessoa boa, uma pessoa compreensiva. O que está lá em casa, só a misericórdia de Deus. Ou seja, hipocrisia. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A pessoa hipócrita, ela vive no engano. Ou seja, ela se auto-engana, ela se auto-sacaneia, ela se auto-denigre. Porque, na verdade, ela está vivendo uma vida que não é sua. Ela está fingindo ser alguém que não é. É uma vida cheia de contradição. Contradição entre aquilo que você ensina e aquilo que você faz. Ou seja, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Ou seja, o hipócrita, ele está sempre em conflito. Ele sempre está em contradição, né? Aquilo que ele ensina e aquilo que ele faz. Suas ações exteriores e seu coração. Aquilo que ele tem vontade de fazer ou aquilo que ele gostaria de fazer por aquilo que ele faz. Então, na verdade, tem pessoas que se enfiam dentro da igreja achando que Deus vai resolver todos os problemas dela na casa dela. Eu quero te dar uma triste notícia, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E assim como nós vimos no estudo anteriores aí, que está no YouTube, né? Profissão pastor, nós temos lá aqueles que são mestres, né? Então, aquele que é mestre, aquele que é pastor, aquele que vai trazer alguma palavra, ele tem que viver aquilo. Ele tem que viver aquilo. Ele não pode simplesmente levar
e dizer, e as pessoas têm que fazer e acabou. Não. Ou seja, as minhas ações têm que ser compatíveis com aquilo que eu penso. Eu não posso, por exemplo, cuidar da casa do Senhor, sendo que a minha casa está uma bagunça. Isso não é possível. Ah, não, mas sabe, eu estou fazendo a obra do Senhor. Na verdade, você não está fazendo a obra do Senhor, você está fugindo da tua responsabilidade na tua casa. Seu julgamento de si mesmo e o seu julgamento dos outros. Ou seja, o hipócrita ele tem 2 pesos, 2 medidas. Ele tem o peso para se auto-julgar e tem o peso para julgar o outro. Então, o hipócrita, ele sempre está fingindo uma situação. Inclusive em relação à lei de Deus. Ele conhece a lei de Deus, mas ele faz as suas próprias regras. Certamente você já deve ter cruzado com alguém assim, principalmente dentro das igrejas, né? Ah, porque ela tem muita hipocrisia. Pois é, você sai do teu trabalho porque teu chefe é um hipócrita. Você deixa o teu trabalho porque o teu colega de trabalho também é um hipócrita. Não, você não faz isso. O que você faz? Ah, eu contorno. Ah, pois é, na igreja não é diferente, querido. Na igreja não é diferente. Você vai ter problemas na igreja? Sempre. Né? E eu falo porque eu já passei por muitas igrejas. Né? E todas as igrejas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas não importa. O que importa é qual é o teu lado. Na verdade, é mais fácil eu ver a hipocrisia do outro e deixar de ver a minha hipocrisia. Vamos ver o que diz lá em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Se alguém puder ler para mim, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pois é, ai de vós. Impede as pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus. O hipócrita, a gente vai ver mais na frente, né? Ele cria heresias. Ele cria verdades que não estão dentro da Bíblia. Então, eles impedem pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus. Quem eram os escribas e os fariseus daquela época? Os escribas eram os doutores da lei, né? Os mestres, aquele que conhecia profundamente a palavra. Aleluia! Esses eram os escribas. Eles conheciam profundamente a palavra, e a gente vê hoje um monte de gente que conhece profundamente a palavra, mas não vive. E a nossa proposta aqui é a gente conhecer, mas viver. Ah, pastor, mas é difícil. Pois é, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser mole. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os sacerdotes. Aqueles que cuidavam da igreja, aqueles que pregavam nas igrejas, são os fariseus, são os sacerdotes. Se você pegar Mateus capítulo 23 e ler do 13 ao 36, você vai ver o que Jesus fala dessa raça. O que Jesus fala em todos os versículos, do 13 até o 36, ele vai falando hipócritas. Por que ele fala hipócritas? Porque eles falam de uma coisa que eles não vivem. Eles obrigavam o povo a viver de alguma coisa que eles não viviam. Hipócritas. Na verdade, eles queriam que o povo fizesse o que eles queriam. E não é assim. As coisas do Senhor não são assim. As coisas do Senhor são feitas com ordem e decência. O culto hipócrita e suas consequências. O que acontece? Muitas vezes nós temos, e você já deve ter visto alguma vez aí durante a tua caminhada cristã, pastores que, é uma coisa no púlpito e é outra coisa fora do púlpito. Todo culto hipócrita, ele tem uma consequência.
Jesus aponta duas características básicas que denunciam a nossa hipocrisia. A primeira é a adoração da boca para fora. Uma coisa que a gente tem falado muito aqui nesse canal é sobre a nossa relação com Deus. Qual tem sido a sua relação com Deus e a minha relação com Deus? Sempre quando eu falo em nós, eu não falo em você. Adoração da boca para fora. Formas de se posicionar diante de Deus. Tem algumas formas que a gente se posiciona diante de Deus. Tem aquela primeira forma, os que negam a existência de Deus. Deus não existe. Você sabe que esse cara aí é um ateu. Ok, esse cara é um ateu, Deus não existe. Os que conhecem a existência de Deus, mas isso não faz diferença em suas vidas. Ou seja, eu sei que Deus existe, deixa ele lá e eu cuido da minha vida aqui e eu vou levando. Esse é o mundão, né? Esse é a pessoa que é do mundo, que quer levar a sua vida como na telha dela. Tem aqueles que conhecem a existência de Deus e o servem e o obedecem. Esses são os adoradores. Essa é a classe que nós queremos permitir, que nós queremos pertencer. A classe dos adoradores. E tem, em quarto lugar, os que vivem no mundo, mas querem ser vistos como adoradores. É o famoso denorex, né? Parece que é, mas não é. São os escribas e fariseus, são os hipócritas. O culto hipócrita tem muitas consequências. O culto hipócrita faz com que as pessoas se enganem desse Deus. A gente vê um monte de religião, a gente vê um monte de denominação, a gente vê um monte de seita, cada um falando uma coisa. Cada um falando uma coisa. E a gente vê uma das consequências é que o povo erra por não conhecer as Escrituras. E você vê aquele evangelho que é pregado, não é? O evangelho triunfalista, onde nada vai te faltar, onde Deus vai te dar de tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Ah, pastor, mas eu queria isso, eu queria aquilo. Você pode querer o que você quiser. Deus vai te dar o que você precisa. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Você é um adorador? Você está nessa categoria de adoradores? Se você estiver nessa categoria de adoradores, você não tem que ficar esquentando a cabeça o que você quer. Por quê? Porque Deus vai te dar aquilo que você precisa. Mateus capítulo 6, versículo 5, se alguém puder ler para mim, por favor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Pois é. Eles são os fingidores, são aqueles que fingem ser cristãos. Então, na verdade, eu quero aparecer, né? O hipócrita é aquele que quer aparecer. O hipócrita é aquele que acha que ele é melhor do que qualquer um. Ah, não, eu sou melhor... Querido, você não é melhor que ninguém. Por quê? Porque você vai para o mesmo lugar, né? Quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que todo mundo. Não importa. Você pode até ter um carro do ano, você pode até ter muito dinheiro agora, você pode até viver numa casa extremamente confortável, mas você não é melhor. Você não é melhor. E Jesus ele fala aqui de forma muito dura, né? Quando você orar, você ora. Quando nós falamos de oração, a gente falou muito desse versículo. Você vai para a tua casa, entra no teu quarto e ora em secreto. Você não precisa fingir para ninguém que você é um cara extremamente, eloquente, que você não precisa disso. E eu conversava com uma pessoa hoje e eu falava justamente isso com ela. Eu falava, olha, não importa o que as pessoas pensam de você. Por mais que você se esforce, não são todas as pessoas que vão gostar de você.
E eu costumo dizer assim, olha, nem Jesus conseguiu a unanimidade. Porque se ele tivesse conseguido a unanimidade, todos gostassem dele, todos o seguissem, ele não seria crucificado. Se Jesus, que foi Jesus, o Deus Filho que veio à Terra, ele não conseguiu que todos gostassem dele, quem é você e eu para querer que todos gostem de nós? Aqueles que oram desta forma são aqueles que têm o coração longe do Senhor. Então, eu tenho um coração longe do Senhor. Na verdade, o que eles querem? Eles querem aparecer. Olha, aí vai aquele irmão que tem uma oração poderosa. Ele não tem uma oração poderosa. Porque, na verdade, o poder não emana dele, o poder vem de Deus. Não é? Então, o que você pode usar é dizer, olha, aí vai um irmão que é usado por Deus. Se for usado por Deus. Não é? Se ele não for um hipócrita. A questão é simples, a questão é o quão Jesus é realmente importante para nós. Na verdade, assim, a hipocrisia vem da natureza humana, de eu querer ser melhor do que o outro, de eu querer ser alguma coisa que eu não sou. Mas, do ponto de vista cristão, né, quanto realmente nos importa Jesus? Quanto Jesus é importante para mim e para você? Que tempo ele ocupa na minha vida e na tua vida? Ah, não, pastor. Ah, porque sabe que eu oro dia e noite. Aleluia. Se você ora dia e noite, está bem. Agora, quanto tempo ele ocupa na sua vida? Eu posso orar um monte de baboseira, mas qual é o meu relacionamento com Deus? Qual é o meu relacionamento com Jesus? O quanto dispenso de atenção para ele e para as coisas que são dele. A gente falava há pouco agora com uma pessoa sobre chamado. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Você não sabe, querido? Vamos junto, vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar, porque Deus vai revelar. Eu creio nisso. Agora, quanto tempo a gente dá de atenção para Deus e para as coisas dele? Ou você acha que Deus permitiu que você viesse ao mundo somente para você cuidar do seu cabelo, aparar a sua barba, foi só para isso? Desculpa, hein? Eu não acredito nisso. Ah, não, pastor, mas sabe o que é, pastor? Eu não consigo fazer nada. Querido, se você não consegue fazer nada, pelo menos orar você pode. Então você vai ser um intercessor. Vai orar pelas pessoas, vai orar com as pessoas. Cada um tem um chamado. Né? Então, vamos buscar quanto tempo a gente está dando de atenção para Deus e quanto tempo nós estamos cuidando das coisas de Deus. Quando eu falo coisas de Deus, não é você ir na igreja todo dia, ajudar a limpar a cadeira. Não é isso, não. Você ir na igreja todo dia, ajudar a limpar a cadeira, limpar a igreja, participar do culto, isso aí você está ajudando o pastor. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Jesus ocupa o primeiro lugar na minha vida? Se não, isso não serve. Se ele não ocupar o primeiro lugar na tua vida, ah, não, pastor, mas sabe, eu tenho um filho que eu amo meu filho. Querido, eu não estou dizendo para você não amar teu filho. Eu estou dizendo que Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Ah, mas eu tenho o meu cachorrinho, aí eu tenho... Querido, Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. Se ele não ocupa, não serve. Nós estamos perdendo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 33, se alguém puder ler para mim, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Todas!
Todas. É um Deus que cuida de mim e de você. Eu tenho que buscar primeiro as coisas do Senhor. Agora, o que vai acontecer com o meu trabalho? Eu tenho que ter minha responsabilidade no trabalho, é lógico. Mas quando eu busco primeiro as coisas do Senhor, todas as coisas me serão acrescentadas. Todas elas. Na verdade, eu sou matemático. E as coisas para mim são muito lógicas, né? Então, para mim é muito lógico. Se eu tenho um Deus que é criador do universo, um Deus que é poderoso, um Deus que cuida do fio do meu cabelo, um Deus que cuida individualmente de mim, para que eu vou ficar procurando uma profissão, procurando trabalhar 24 horas por dia? Para quê? Eu vou buscar primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas ele vai me acrescentar. Eu não estou dizendo com isso que você não deve trabalhar, não deve estudar, não é isso, não. Mas, em primeiro lugar, as coisas do Senhor, porque ele vai cuidar de mim e de você. Salmo 78, versículo 35 e 36. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Quem são esses? Esses são os hipócritas. Esses são os hipócritas. Continuam atuando, ou nós continuamos atuando como cristãos. Nós temos o papel de atuarmos como cristão. Isso é um culto de fingimento, isso é um culto mentiroso. Isso é um culto que a oração não passa do teto. Para com isso. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você fala uma coisa, mas faz outra. Porém de boca e com língua lhe mentiam. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e na tua vida? Será? Ou nós estamos fazendo aqui um papel de cristão? Estamos aqui atuando, estamos aqui fazendo uma peça. Eu sou cristão. Né? Como se a gente conseguisse enganar Deus. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, outra coisa vai ocupar. Seguro que vai. Né? E se não é Deus, eu posso até dizer assim com muita certeza, que se não é Deus, é o diabo. Ai, pastor, está amarrado em nome de Jesus. Querido, se não é Deus, é o diabo. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na tua vida, qualquer coisa que você ponha no lugar de Deus é do diabo. Ainda que seja sua família, ainda que seja sua esposa, seu marido, seus filhos, ainda que seja o que seja. Se está ocupando o lugar de Deus, isso não é de Deus, isso é do diabo. A falsa doutrina. A segunda coisa que acontece no culto hipócrita é a falsa doutrina. A falsa doutrina é quando você lê uma coisa e interpreta da maneira que você quer. Hoje a gente vê tantas denominações, a gente vê tanto tipo de igreja, a gente vê tantas religiões e tantas seitas geradas pela falsa doutrina. Falsos cristãos geram falsas doutrinas. É assim. Se você não está marcado pelo sangue de Jesus, se você não tem o Espírito Santo para te dar sabedoria e discernimento, se você não tem isso, você é um falso cristão. Você é um cristão hipócrita. Você é um cristão que atua como cristão. E nesses 50 e tantos anos de evangelho que eu tenho, eu já cruzei com tanta gente assim. Mas sabe que é muita gente assim?
pessoas que têm os seus problemas na sua casa, mas querem ser ouvidos na igreja, como se a igreja fosse o quintal da casa delas. O culto hipócrita, ele gera falsa doutrina. E falsos cristãos geram falsas doutrinas. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E quando eu falo, por exemplo, todas as vezes que nós pregamos aqui, todas as vezes que nós falamos alguma coisa aqui, eu ponho o versículo para que você leia. Por quê? Você tem que conferir aquilo que eu falo com a tua Bíblia, para ver se o que eu estou falando está condizente com a palavra. Ai, pastor, mas você é um pastor. Pois é, tem um monte de pastor safado. Tem um monte de pastor charlatão. Um monte de pastor hipócrita. Que acaba trazendo o quê? Falsas doutrinas. E a gente vai ver algumas coisas do tipo, né? São ideias equivocadas que contradizem a palavra de Deus. Falsa doutrina são ideias equivocadas. Olha, eu achava que era isso, né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios que a mulher não deve ensinar na igreja, a gente tem aí denominações inteiras, eu estou falando de denominações grandes, que não permite que a mulher seja professora. Mulher é para cuidar de departamento infantil. Está errado. Está errado. Ah, não, mas Paulo diz que a mulher não... Ok, mas veja em que contexto Paulo está falando. Paulo está falando para a igreja de Corinto, onde tinha mulher que falava pelos cotovelos, fofoqueira, mulheres maldizentes. E elas queriam tomar o lugar do pastor na igreja. Queriam tomar o lugar de mestras da igreja. Então, várias denominações têm essas ideias equivocadas. Quando você pega um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que entender a história. Por que que Paulo escreveu que a mulher não deve ensinar? A mulher não deve ensinar porque o contexto da igreja de Corinto era aquela. Por que que Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 e 2, né, sobre homossexuais? Porque a igreja de Roma era uma igreja homossexual. Eles estavam corrompendo o evangelho com os desejos da carne. Por que que Paulo fala em Filipenses que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Por quê? Porque na igreja de Filipos tinha um problema sério, né, de mulher batendo no marido. Esse era o contexto. Ah, mas quando fala que a mulher tem que ser submissa, então o marido já cresce, né? Não, agora quem manda aqui sou eu. Mas Paulo continua. Ele não para lá que a mulher tem que ser submissa. E o marido ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Não, peraí, pastor, essa parte aí pode riscar. Sabe como Cristo amou a igreja? Cristo deu a sua vida. Pois é. Não, pastor, risca essa parte. Não, não risca não, ele deixa ela aí. Ideias equivocadas. Deus recebe uma das ideias equivocadas. Deus recebe toda a oração que é feita a ele. Mentira. Deus não recebe. Ah, não, mas sabe, o coração dele... Você consegue ver o coração? Que nem muita gente fala assim, um beijo no seu coração. Eu falo para a Nilza, esse é um beijo de cardiologista. Que beijo no coração? O coração é um órgão que está tipo... Como é que vai dar um beijo no coração? Não, pastor, isso é força de expressão. Que força de expressão, meu amigo? Por favor. E muita gente acha que Deus é trouxa. Não, mas Deus conhece. Ele conhece, por isso mesmo. Porque Deus conhece, ele não recebe qualquer oração. Veja o que diz aí a palavra do Senhor em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
As vossas iniquidades fazem separação. O teu pecado, a tua hipocrisia, a tua mentira, faz separação. Ah, não, mas Deus vai ouvir. Não vai, Deus vai ouvir porque ele não é surdo, mas não vai fazer nada com isso. Ou seja, a tua oração não passa do teto. Não é? Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em desobediência, essa é a palavra-chave. Eu tenho falado muito aqui, desobediência. Isso separa a nossa relação com Deus. Separa você e eu de Deus, você gosta ou não. Ai, mas tu está amarrado. Amarra o que você quiser, filho. Isso separa a tua comunhão com Deus. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a sua oração. Bem, você desvia o teu ouvido de ouvir a palavra do Senhor. A tua oração não é ouvida. Ou seja, Deus não recebe qualquer oração. Ah, mas eu tenho que ser santo. Não, você não tem que ser santo. Você só tem que ser obediente. Se você é obediente a Deus, né, você vai estar mais próximo da santidade. Né? Se você é obediente a Deus, se você não comete pecado, se você não é um pecador, você peca, mas você não é um pecador. Existe uma diferença muito grande. Né? Pecador é aquele que vive pecando. Né? Se você é um pecador que vive pecando, sinto muito, querido. Isso vai separar você de Deus. Se você peca, você tem um arrependimento e tem o pedido de perdão, que Deus vai te perdoar. Simples assim, pastor? Simples assim. Sem nenhum... Você não tem que fazer penitência, você não tem que dar 3 pulinhos, você não tem que subir a escadaria de não sei aonde de joelho, nada disso, querido. Você vai chegar no teu quarto, arrependido, e falar com Deus, fala, Senhor, ó, pisei na bola. Senhor, ó, errei, pequei contra ti, me perdoa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te perdoar, assim. Ou seja, Deus não recebe qualquer oração. Porque a palavra fala exatamente ao contrário. Você diz assim, porque Deus, ou seja, vai ouvir, você vai ouvir. De muito pastor aí dizendo que Deus recebe toda oração que é feita a ele. Mentira, porque a palavra está dizendo que não é verdade. Então, uma das coisas que nos impede, né, de viver a santidade, né, é quando a gente começa a se deparar com esse tipo de afirmação. Quando a gente começa a se deparar com esse tipo de falsa doutrina. Isso é uma falsa doutrina. Um outro tipo é que todo lugar que eu estiver falando de Deus serve para mim. Desculpa, não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funciona a coisa. Se você lembra, nos evangelhos, chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, esses daqui, eles estão falando no teu nome. E Jesus falou assim, olha, aqueles que não é contra mim, é a favor de mim. Só que tem uma regra no mundo espiritual. Né? Se você vai lá em Atos, você vê que tinha alguns cristãos, né, hipócritas que se faziam de cristãos, que estavam expulsando demônios. Né? E aí o demônio fala assim, olha, eu conheço Paulo e eu conheço a Jesus, a quem vocês estão falando, mas vocês eu não conheço. Vocês eu não conheço. Ou seja, desceu o pau nos caras. Os caras tomaram uma surra, porque eles estavam fingindo ser servos de Jesus. Não é todo lugar que fala de Deus que serve para mim. Veja 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa,
para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Não ultrapasseis o que está escrito. Por que Paulo escreveu isso? Eu acho que Paulo estava variando. Não, porque na igreja de Corinto tinha um monte de hipócrita. Tinha um monte de gente que estava dizendo que ele era o próprio Jesus. Tinha um monte de gente que estava se colocando em posição, né, de superioridade em relação aos outros irmãos. E Paulo teve que escrever, olha, desce daí, desce. Desce daí que você está subindo muito alto. Não ultrapasseis o que está escrito. Nem em todo lugar que está escrito igreja é onde Deus habita. Não é todo lugar. Mateus capítulo 5, versículo 18. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, nem um i ou um tio passará. A palavra do Senhor, ela é muito clara. E você vê uns caras aí, né? Eu conversava com uma pessoa e a pessoa me perguntou assim: pastor, tem algum pastor que você tem como referência? Eu falei, tem dois, né? E eu falei quem eram os dois, mas eu tinha, né, dois como referência. E um deles apareceu aí pregando que a Bíblia tem que ser renovada. Porque a Bíblia está muito antiga, que tem que se atualizar as coisas. E aí eu encontrei com essa pessoa e falei assim, olha, não são mais dois, é um só. Só tem um. Porque, se a própria palavra diz que eu não posso acrescentar nada, que eu não posso mudar nada, quem é esse gaiato que vem falar que a Bíblia tem que ser modernizada? Porque ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então, as coisas... Não. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Não é todo lugar que fala de Deus que serve para mim, não. Agora, eu não posso ficar pulando de galho em galho, né? Paulo diz que a gente não deve ser como crianças, levado como o vento de um lado para o outro, né? Por falsas doutrinas. Não. Eu tenho a direção de Deus. Pastor, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil não, querido. Deus coloca a direção na tua vida. Deus te dá paz quando você chega no lugar. Se você não tem paz, nem fica, vai embora. Agora, se você tem paz, fica. E até que Deus fale para você sair de lá, você fica lá. Agora, nós vemos muitas doutrinas de homens. Não, olha, está falando de Deus, então eu posso ficar por aqui. Não, isso é doutrina de homens, isso é conversinha, é usos e costumes. Porque pastor não pode ter barba. Porque mulher não pode se pintar, não pode cortar cabelo. Não está nada escrito disso na Bíblia, não. Isso são usos e costumes, e nós temos igrejas, denominações enormes, que vivem de usos e costumes. Palavra de Deus misturada com tradição de homens. Aquilo que me convém. Por exemplo, tem igrejas que exigem que você vai de terno e gravata. Tem que ir de terno e gravata. Pois é. Quem foi que instituiu o terno e gravata? Para quem conhece um pouco de história, sabe que foi instituído na Inglaterra, mas lá é um lugar frio e um terno e gravata cai bem por causa do frio. Agora você imagina, né? Em pleno Nordeste, estamos falando 45 graus na sombra, você de paletó e gravata para ir na igreja. Desculpa. Eu sei que você não vai de bermuda, mas você vai com uma roupa mais fresca. Usos e costumes, tradição de homens.
Adoradores fingidores, ou seja, estão plagiando os adoradores. Não é assim que a coisa funciona. Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pois é, esses são os hipócritas. Esses são aqueles que trazem falsas doutrinas. E quando você está numa igreja dessa, quando você está numa comunidade dessa, você torna-se cúmplice. Você tem uma cumplicidade. Você concorda. Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem a palavra. Verdade? Verdade. Você tem acesso direto a Deus? Eu tenho, você tem? Se você tem acesso direto a Deus, querido, é com Ele que você tem que falar. Deus, o que eu faço aqui? Olha o que esses caras estão falando aqui. Meu, na boa, eu não vou ser cúmplice. Na verdade, o que a palavra diz que em vão eles me adoram. Ou seja, esses caras que estão fazendo aí um monte de peripécias, em vão adoram o Senhor. Eles podem adorar qualquer um, não ao Deus Todo-Poderoso. Essa adoração ela não tem efeito nenhum. Isso aí é só para mostrar. Isso aí é só para demonstrar uma arte. A que você tocou, que você cantou, que você dançou, que você pregou. Ah, meu, como ele prega bem. Pois é, pregar bem qualquer um prega. Pregar o poder de Deus não é qualquer um que prega. As falsas doutrinas. E isso Jesus já criticava. Né? Jesus já criticava. E não só Jesus, a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Isso é hipocrisia. Porque eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Eu falo uma coisa, mas eu desejo outra. Não é assim que a coisa funciona. A adoração, ela tem que ser em conformidade com a palavra. Eu não posso ter um adorador, né? Eu não posso ser um cristão que ande fora da palavra. Se eu ando fora da palavra, na verdade, eu sou alguém do mundo, né? Eu não sou cristão. Eu conheço a Deus, sei que Ele existe, né? Mas eu sou do mundo. Eu não sou um adorador. Rejeitar todo costume ou tradição que não está na palavra. É assim. Ah, mas espera aí, pastor. Você está indo para outro extremo. Não, não estou indo para outro extremo, não. O meu extremo é a palavra. E eu tenho que andar conforme a palavra. Então, eu não posso simplesmente por usos e costumes, porque a mulher tem que usar cabelo comprido, tem que botar coque, tem que usar a saia 2 palmos para baixo do joelho. Meu, desculpa. Pastor, mas o senhor gosta daquela mulherada que vem com a roupa tudo apertadinha? Não, não, não. Isso aí a gente tem que ensinar. Você tem que ensinar. Agora, é mais fácil proibir do que ensinar. Então, aí eu vou para o outro lado. Como eu não quero ensinar, então eu digo que está contra a palavra de Deus. E, na verdade, a palavra não diz nada. Nem todo lugar que fala de Deus é de Deus. Nem todo lugar que está escrito o nome de Deus é de Deus. Porque assim agiam os fariseus. Eles falavam, os escribas e fariseus, não sei se você lembra deles, foram eles que ofereceram as moedas para Judas.
são os escribas e fariseus. Ou será que nós esquecemos que eles eram os maiores pastores de Israel? Os fariseus agem assim, os hipócritas também. E muitas vezes nós nos esquecemos que eles eram pastores, que eles eram sacerdotes, que eles estavam cuidando do povo de Israel. Os que dirigiam os trabalhos no templo e na sinagoga eram eles. Os escribas e fariseus. Eram aqueles que estavam lá na frente. Eram aqueles que cantavam. Aqueles que pregavam, aqueles que abriam a igreja. Você tem alguma relação? Pois é. Certamente na tua cabeça você deve estar pensando alguns escribas e fariseus que você conhece no tempo de hoje e que são hipócritas e que Deus abomina a hipocrisia. Eles falavam ou não falavam de Deus? Eles não falavam de Deus? Falavam de Deus, lógico. Eles eram cumpridores da lei, eles ensinavam a lei, ensinavam a palavra. Pois é, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como combater a hipocrisia? Isso aí não é fácil, não é? Sabe por quê? Porque é fácil cair na hipocrisia. Isso é muito fácil. Isso aí é alguma coisa que está impregnada na natureza pecaminosa do ser humano. Então, é muito fácil nós cairmos na hipocrisia. Quando eu quero ser melhor do que o meu irmão, quando eu tenho que pisar o meu irmão para que eu sobressaia, eu estou sendo hipócrita. Quando eu faço a coisa para aparecer para as pessoas e não porque eu faço por amor a Deus, eu estou sendo hipócrita. Todas as pessoas caem nesse erro, em alguma situação. Você e eu, né? Se você nunca caiu, olha, bem-vindo à Terra. Porque, na verdade, todos aqueles que estão na Terra, todos aqueles que têm a natureza adâmica, que têm a natureza do pecado, todos eles já caíram. Você pode não querer reconhecer, isso é outra coisa, mas que já caiu, já caiu. Por isso é importante reconhecer a hipocrisia e procurar mudar. Reconhecer o teu erro. Eu tenho erros, você tem erros também. Se a gente fosse perfeito, a gente já teria sido arrebatado. Mas nós não fomos arrebatados. Mas é importante que a gente reconheça o nosso erro. Primeiro passo para combater a hipocrisia é admitir suas próprias falhas. Falho, eu sou errado. Há pouco eu conversava com uma pessoa e falava justamente isso. Olha, eu sou um cara muito chato, muito perfeccionista, eu sou um cara que eu sou centralizador, eu tenho um defeito. Ok. Ai, que bom, pastor, que você reconheceu. Pois é, se eu reconheço e não faço nada, não mudou o rumo do rio, ou seja, continua da mesma coisa. Eu tenho que reconhecer, né? Admitir as minhas falhas e procurar mudança. Em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Na verdade, João está falando aqui, olha, se você diz que não tem pecado, né? Na verdade, você é um hipócrita. É isso que você está se enganando, porque todo mundo tem pecado. Quando você tenta esconder seus erros, você passa a ser um hipócrita, enganando a si mesmo. É o que diz a palavra. Ou seja, eu tenho que reconhecer. A honestidade é o melhor remédio para a hipocrisia. Então, olha, me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque
naquele momento eu estava um pouco exaltado e eu acho que eu fui um pouco duro com você. É ser honesto, é ser franco. Não, pastor, mas aí, sabe o que é? Eu vou baixar minha guarda. Querido, que guarda? Aquele que me guarda é o guarda de Israel, é esse que me guarda. Que guarda que nada, rapaz. Vai buscar a tua relação com Deus. Ou você acha que Deus ele está se relacionando com você, né? Se você é um hipócrita. Ah, não, eu me relaciono com Jesus. Não, você se relaciona com Genésio, não é com Jesus, não. Querido, em nome de Jesus, ele não se relaciona com o pecado, ele não se relaciona com a hipocrisia. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, eu tenho que confessar. Ai, pastor, mas eu faço isso. Reconhecimento sem arrependimento é inútil. Isso não vale nada. Ah, eu vou pedir perdão. Ai, Senhor, me perdoa porque eu falei mal do fulano e tal. Passa 10 minutos, chega outro, eu vou e falo mal do fulano de novo. Querido, não teve arrependimento. Ou seja, você não reconheceu que você pecou. Você simplesmente fez uma reza. Oh, Deus, me perdoa. Não é como muita oração a gente vê aí, né? Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Querido, se você está na multidão de pecado, começa de novo. Levanta a tua mão direita, aceita Jesus e para de ter multidão de pecado. Para com isso. Ou seja, nós temos um Deus que a gente confessa, né? Depois de arrependido, a gente confessa e ele perdoa. Né? Procure ser transformado. Qual é a diferença de transformado e mudado? Mudado é quando eu pego essa garrafa e tiro daqui e ponho para cá. Ela foi mudada, mudado de lugar. Mas ela continua sendo uma garrafa. Agora, quando eu destruo essa garrafa e ela passa a ser, sei lá o quê, uma tampa de caneta, por exemplo, na verdade ela foi transformada. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele deseja que nós sejamos transformados. Não mudar de uma situação de pecador para uma situação de cristão que peca. Não. Ele quer mudar a sua situação de pecador, ele quer transformar você num servo de Deus poderoso. Aquele que ele pode contar. Procure a transformação, cultive uma atitude humilde. E eu costumo falar, né? Olha, não existe ninguém mais humilde do que eu. Humildade, o que é humildade? O que é humildade? Humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Ah, não, mas eu quero. Ah, eu sou o melhor. Ah, se não fosse eu. Querido, se não fosse você, ia ser o diabo. Porque, na verdade, é isso. Quando a gente é arrogante, quando a gente não é humilde, quando a gente busca honra somente para nós, achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto, somos o último biscoito do pacote, para com isso. Na verdade, Deus busca verdadeiros adoradores. A humildade é o contrário do orgulho, da arrogância, da prepotência. Romanos capítulo 12, versículo 3, por favor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vós que não pensem de si mesmo. Não seja orgulhoso. Os humildes serão honrados por Deus.
Sabe? Ai, por que aquela pessoa me humilhou? Pois é, você só é humilhado quando você aceita a humilhação. Se você não aceita a humilhação, deixa ele falar. Ah, mas você sabe o que ele falou de mim? Eu nem quero saber o que ele falou de você. Deve ser coisa horrível, né? Porque você está tão mal assim. Então, deve ser coisa horrível. Você só é humilhado quando você aceita a humilhação. E a humildade é o contrário do orgulho, da arrogância, da prepotência. Os humildes serão honrados pelo Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós somos servos de Jesus, se nós queremos seguir o Evangelho de Jesus, nós temos que ter o mesmo sentimento que ele. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ninguém quer ser servo. Todo mundo só quer ser senhor. Se, na verdade, eu sigo o Evangelho de Jesus, eu tenho que me parecer com Jesus. Eu tenho que assumir a forma de servo, tornando-se obediente. Ele foi obediente. Nós estamos falando, sabe de quem nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus Filho. Nós não estamos falando do Zé Mané. Nós estamos falando do Deus Filho. Ele era Deus. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Nosso padrão de humildade tem que ser Jesus. Ah, não, porque eu gosto daquele pastor, porque ele é humilde. Querido, o meu padrão de humildade tem que ser Jesus. Se for homem, eu estou na roça. O meu padrão de humildade tem que ser e deve ser Jesus. E, acima de tudo, a gente tem que ter amor. Ah, pastor, mas o que amor tem que ver com hipocrisia? Pois é, querido. Pois é. A hipocrisia vem por medo do que outras pessoas vão pensar se virem quem você realmente é. O amor, ele supera isso. Eu não tenho que ficar preocupado como as pessoas estão me vendo. Não é? Então, eu posso dizer para você, olha, eu tenho medo de injeção, eu não gosto de injeção, eu não gosto de cirurgia, eu não vou em montanha-russa porque eu tenho medo de montanha-russa. Eu tenho medo. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu trabalhava com os adolescentes, eram jovenzinhos de 10 a 17 anos. E aí nós fizemos um passeio no Play Center, que nem existe mais, mas nós fomos no Play Center. E aí eles disseram, ô Darcião, vamos lá. E eu já era pastor na época. Eles me chamavam de Darcião. Ô Darcião, vamos lá, vamos. E fui lá. E, de repente, eles queriam ir no barco Viking. Eu só de olhar aquele negócio lá, eu já passava mal. Falei, não, daqui a mochila que eu seguro. Aí, um deles me perguntou, é o terceiro brinquedo que a gente vai e você não vai. Por que você não vai? Eu falei, não, porque eu só gosto de brinquedo radical. É mesmo? Que brinquedo radical que você gosta? Eu gosto do teleférico, né? Eu gosto do carrinho de bate-bate, é só radical. Agora, montanha-russa, barco viking, você está louco, eu não vou porque eu vou estragar o meu passeio e o passeio de vocês. Mas isso, o hipócrita, muitas vezes ele não quer mostrar como ele é. Como se ele fosse o super-homem, né? Então, ele é o super-homem.
Querido, ninguém é super-homem. Em 1 João 4,18, alguém pode ler, por favor? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pois é. Quem ama seus irmãos não os quer enganar, nem sente necessidade de se mostrar superior. Sabe o que tem a ver o amor com a hipocrisia? Porque aquele que ama não é hipócrita. Por quê? Ele quer tratar o irmão dele como uma pessoa normal, como uma pessoa que é superior a ela. Ah, pastor, mas isso é espírito de inferioridade. Não, querido, isso é chamado humildade, isso é chamado amor, isso é chamado de ser servo. Então, o amor, quando você ama, verdadeiramente você não é hipócrita. Agora, você tem que amar, não é falar, né? Nós já tivemos diversas experiências que as pessoas, ai, como eu te amo. Oi, meu amor. Peraí. Eu não te vejo há 2 anos. Você sabe onde eu moro. Você tem o meu número de telefone. Né? Você nunca foi na minha casa. Você nunca me ligou. Você me chama de meu amor. Desculpa. Tem alguma coisa errada aí. Então, aquele que ama é aquele que quer estar junto, aquele que quer andar junto. O amor é a cura para muitos males, inclusive a própria hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu acho que você já deve saber responder. O que significa ser hipócrita? Você também já deve saber responder. O que devemos mudar em nossa vida? Porque, na verdade, todos nós temos a natureza pecaminosa, e na natureza pecaminosa todos nós somos hipócritas. O que nós devemos mudar? Na verdade, como eu sou uma pessoa muito lógica, eu acho que nessa minha lógica, muitos cristãos têm que avaliar realmente o seu compromisso com Deus. Porque quando a gente vê Davi falando no Salmo 139, se você puder, você leia o Salmo inteiro, que é maravilhoso. Davi, ele começa assim, Senhor, tu me sondas e me conhece. Se Deus me sonda e me conhece, por que eu vou querer dar um 7-1 em Deus? Por que eu vou querer enganar a Deus? Sabes, quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Querido, não tem caminho que você e eu possamos trilhar sem que Deus não saiba. Não tem um lugar que eu possa ir lá pecar. Não, olha, eu vou fazer esse pecadinho aqui e Deus não vai me ver. Não existe esse lugar, querido. Ainda a palavra me não chegou à língua. Nem chegou à língua, você pode até estar pensando, nem chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor conhece o teu pensamento. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida, a minha vida. Então, até quando eu vou me enganar? Não, porque Deus eu não engano. Eu posso enganar o irmãozinho que está aí comigo, as pessoas que estão na igreja, eu posso enganar todo mundo. Senhor, o Senhor já o conhece todo. Tu me cercas por trás e por diante, ou seja, não tem lugar por onde eu possa sair. E sobre mim pões a tua mão. Deus está me cercando pela frente, por trás, por todo lugar, e coloca a sua mão sobre a minha vida. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
e sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Nem você nem eu. Nem você nem eu, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa teologia, nós não podemos nos esconder do Senhor. Todos nós temos um grau de hipocrisia. Todos. Agora, o que o Senhor espera é que nós o dominamos. É que nós queiramos ser servos dele. O Senhor, ele deseja isso na minha vida e na tua vida. Mas para isso a gente tem que estar nas mãos dele. É só isso. Estar nas mãos do Senhor. Ah, pastor, eu não sei como eu faço. Você tem aqui embaixo lugar que você pode perguntar para nós. Você viu os contatos que eu te mandei aí, né? Você pode falar com a gente. Você pode marcar uma terça ou quarta-feira para a gente conversar. E a gente vai junto. Ah, é porque eu sei todas as coisas. Não, não sei. Querido, muita coisa eu não sei. E muita coisa eu vou ter que estudar, e muita coisa eu vou ter que orar, e muita coisa eu tenho que esperar que Deus me responda. Então, querido, em nome de Jesus, você que está nos assistindo, obrigado por você ter nos assistido até agora. Obrigado por você estar conosco. Né? E eu te convido a participar conosco dos estudos bíblicos, do culto que a gente tem no domingo. E vem conversar com a gente. Terça ou quarta-feira, escolhe um dia, né? E que vai ser uma grande bênção. Convida aí teus amigos, teus parentes, vizinhos, né? Convida todo mundo aí. E aí nós vamos aqui estar sempre falando da palavra do Senhor. Sempre aquilo que o Senhor tem nos dirigido. Sempre aquilo que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.